Como disse agora há pouco, nós vamos ministrar a última mensagem da série É Tempo de Crescer. Diga para alguém que está do seu lado, é tempo de crescer. Números 13 e 25, aqui também no telão. Depois de espiarem a terra, 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles, pode baixar um pouquinho para mim, por favor, e a todo o povo o que tinham visto e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra aonde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes, e têm muitas muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espiado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes e descendentes de Enaque. Perto deles, nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos como gafanhotos. Quantos conhecem essa passagem bíblica? Esse episódio, ele faz referência ao momento em que Moisés pede para que 12 homens, 12 líderes, cada um de uma tribo, das 12 tribos de Israel, eles fossem espiar, não é espionar, eles fossem espiar a terra que Deus havia prometido que daria ao seu povo quando os tirou do Egito. Dentre esses 12 homens estavam Josué e Calebe. Esses homens passaram 40 dias percorrendo a terra e voltaram de lá com um relatório. Só que quando voltaram para prestar relatório a Moisés, houve uma divisão em dois grupos. O primeiro grupo com 10 dos 12, e o segundo grupo com 2, Josué e Calebe. O primeiro grupo, a maioria, fez um relatório negativo da terra. Apesar de reconhecer que a terra existia, apesar de reconhecer que havia na terra frutos, e até trouxeram frutos, eles disseram que não podiam conquistar a terra, porque haviam inimigos, muralhas, cidades grandes demais, grandes exércitos, então eles não poderiam conquistar a terra. Mas 2 homens, a minoria, Josué e Calebe, disseram: não, nós podemos conquistar essa terra sim, afinal de contas Deus nos prometeu, nós somos fortes, nós podemos avançar e conquistar essa terra
Sim! Esses dois relatórios, na verdade, representam duas mentalidades, duas formas de pensar, duas lentes, duas maneiras de ver, dois posicionamentos. Você já entendeu? É interessante, porque se a gente olhar dentro de uma visão democrática, o que não é o caso, porque no reino de Deus não se trata de uma democracia. No reino de Deus se trata, sabe, de um Deus que é soberano sobre todas as coisas, uma teocracia. Porque aqui, de fato, houve um posicionamento democrático. A maioria ficou do lado dos 10. E somente Josué e Calebe ficaram no segundo grupo. Eu acredito que talvez, se eu e você estivéssemos lá, nós estaríamos no meio daquela multidão. Porque é assim que muitos estão hoje. Eles não seguem Jesus, eles seguem a multidão que segue Jesus. Tem muita gente que não está seguindo Jesus, está seguindo a multidão que segue Jesus. É aquela história da Maria vai com as outras? É aquela história de seguir a boiada? É quando você não tem vontade própria, identidade, não conhece a sua missão, não tem convicção, posicionamento. Você adota então o posicionamento dos outros. O que nós podemos entender olhando para esses dois relatórios é que o relatório negativo, ele estava baseado em circunstâncias. Gigantes, muralhas, cidades grandes, inimigos invencíveis, uma visão inferior de si mesmo. Nós somos como gafanhotos, eles diziam. Então, esse relatório estava baseado em circunstâncias. Mas o relatório de dois homens, no meio de 3 milhões de pessoas, porque segundo os estudiosos, eram 3 milhões de pessoas que estavam ali naquele deserto sendo liderado por Moisés. No meio de 3 milhões de pessoas, apenas Moisés, Josué e Calebe tinham um relatório de fé. O relatório negativo estava baseado em circunstâncias. O relatório positivo estava baseado em uma promessa. Eu não sei qual é o seu relatório, mas eu posso dizer se ele é um relatório dos 10 ou dos 2. Se você está muito pautado nas circunstâncias da sua vida, ou na promessa que Deus liberou sobre você. Porque a promessa não exclui, não isenta desafios, dificuldades, falhas, erros. A promessa não isenta você de lutas, tempestades. A promessa não tira você de testes, de fases que você tem que enfrentar. Mas o caminho mais fácil é permanecer onde estamos, do que avançar em desafios. Você nunca vai crescer se você adotar o relatório dos 10 espias. Sabe por quê? O que aconteceu com todos aqueles que adotaram esse relatório, pastor Wilton? Morreram no deserto. Deus tirou eles do Egito, para que eles pudessem passar pelo deserto e chegar na terra prometida. Mas como eles criaram um relatório baseado em circunstâncias, eles não conseguiram alcançar a promessa. Assim será na minha vida, assim será na sua vida, se nós estivermos nos movendo pelas circunstâncias. Se você está se movendo pelas circunstâncias, a cada dia a sua fé não está crescendo, porque as notícias não são boas. Porque os prognósticos, as probabilidades, as estatísticas,
as tendências, as opiniões não são boas a respeito desse mundo. E é por isso que crescer com estatura espiritual precisa ser baseado em promessas e não em circunstâncias. Eu quero te dizer algo nessa noite. Seu crescimento genuíno está a um passo além do seu medo. Você quer crescer como nunca cresceu? Você quer crescer como Cristo te fez para crescer? Esse crescimento está a um passo além do seu medo. Você vai precisar atravessar essa fronteira do medo para você viver coisas novas. Porque o novo não está na rotina, o novo não está no passado, o novo não está no mesmo, o novo está no desconhecido de Deus. E você só vai conseguir chegar lá, movido por uma promessa e não pelas circunstâncias. Sabe, os 10 espias decidiram ignorar, não ignorar o medo, eles decidiram ignorar a fé. Os 10 espias, eles decidiram não ignorar o medo. Eles decidiram aceitar o medo e ignorar a fé. Tem muita gente assim. Os 10 espias ficaram contra Deus e a favor da maioria. Tem muita gente assim. Prefere ficar a favor da maioria do que ser minoria com Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Um com Deus não é minoria. Um com Deus é maioria. Esses 2 homens, Josué e Caleb, foram os únicos que colocaram o pé naquela terra da promessa. Todos os outros morreram no deserto, porque não acreditaram na promessa. Sabe, isso me faz entender que tem umas canções que estão completamente erradas. Quem tem promessa não morre não, não morre não. Já morreu um bocado de gente com promessa. Eu quero dizer uma coisa para você. O que não morre é a promessa. As pessoas morrem. Havia uma promessa de Deus para levar o povo para a terra prometida. E era com aquele povo que saiu do Egito. Eles não acreditaram. Morreram. E a promessa se cumpriu na vida dos filhos deles. Deixa eu te dizer uma coisa, eu e você não somos insubstituíveis. Se a promessa não se cumprir através de mim e você, Deus vai levantar outro e a promessa vai se cumprir. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Você não é insubstituível, eu não sou. Sabe o que o tio da Esther disse para ela? Olha, Esther, foi para esse tempo que Deus te levantou. Mas se você não quiser, Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar. Então não fica posando de insubstituível aí não. Porque se você não quiser, Deus levanta outro para cumprir aquilo que Ele determinou. Diante do mesmo cenário, diante da mesma terra, foram criados relatórios diferentes. 10 homens resolveram criar um relatório, e 2 homens resolveram criar outro relatório. Diante de uma mesma realidade, nós podemos nos posicionar de forma diferente. Diante de um mesmo cenário, muitos crescem, outros desaparecem. Você acabou de sair de uma pandemia, nós acabamos de sair de uma pandemia, onde muitos perderam tudo, e onde muitos que não tinham nada, ganharam muito. Diante de uma pandemia, muitos desapareceram, outros cresceram.
Muitos faliram, outros prosperaram. Diante de um mesmo cenário, você pode crescer ou pode desaparecer. Quantos estão entendendo isso aqui? Sabe, a crise para quem está andando pavimentado na promessa, não vai fazer você desaparecer, vai fazer você crescer. A crise faz parte da nossa jornada de crescimento. Eu quero dizer para você nessa noite, você quer crescer? Então se prepare para os seus desafios. Não existe crescimento sem desafios. O crescimento vai exigir de você atualizações. Quando crescemos, vamos nos atualizando com a versão que Deus nos deu, nos fez para ser. Sabe, você tem várias versões, como aplicativos, como, sabe, hoje, esses produtos inteligentes, eletrônicos, você precisa sempre estar atualizando a nova versão, porque você vai ter mais ferramentas, mais recursos, você vai conseguir fazer coisas ainda que você nunca fez. É por isso que, quando a gente fala de se atualizar, nós estamos falando de viver na estação que Deus nos colocou hoje. Porque tem gente que ainda está vivendo na estação do ontem, e Deus já está esperando você na próxima estação, com coisas novas, com experiências novas, com resultados novos. Deus está te esperando depois do deserto, mas você está colocando o deserto como ponto final da sua vida. Ei, ainda há crescimento para a sua vida. Depois desse deserto, você vai ver a estatura que você vai ter após vencer os desafios. Sabe, quando a gente fala de atualizar, e eu gosto muito disso, atualizar é você rever os seus conceitos, os seus métodos, sabe, as suas tradições. Tem coisas que devem permanecer e tem coisas que tem que passar na nossa vida. Eu preciso atualizar a minha rede de relacionamentos. Sabe, tem gente que chegou e tem gente que tem que sair. Você precisa atualizar a sua rede de relacionamentos. Tem gente que já não está mais fazendo bem para você. Quantos entendem isso aqui? Cuidado, não vai sair daqui descartando todo mundo. Cuidado, não vai sair daqui rompendo relacionamentos de qualquer jeito. Mas existem pessoas do passado, elas te ajudaram numa estação, nessa estação elas não conseguem mais te ajudar. Isso acontece. Você precisa atualizar suas leituras. A gente não pode ficar só lendo os clássicos do passado. Leia os clássicos do passado, mas leia as coisas do tempo presente. Leia o que está acontecendo hoje, os novos termos, sabe? O que está surgindo hoje. Nós não podemos ficar presos no passado, senão a gente se torna melancólico, depressivo. Não podemos ficar presos no presente, senão a gente se torna acomodado. Não podemos ficar presos no futuro, senão a gente se torna ansioso. E por falar em ansiedade, é uma doença que está acometendo e que vai acometer muita gente, porque são pessoas que se movem pelas circunstâncias e não pela promessa. Você precisa atualizar suas habilidades. A coisa já mudou. Você ainda está querendo aprender a datilografar. Você está querendo fazer cursos que não tem mais nem vaga de emprego para eles. Você precisa atualizar as suas habilidades. E se você faz alguma coisa há muito tempo, procure fazer melhor. Sabe, quando a gente mora numa cidade desenvolvida, quando a gente mora numa cidade que tem novidades e vai para uma cidade que não tem, você passa a entender o que eu estou dizendo. Você chega no lugar e diz, meu Deus, isso aqui já era para estar. Eu vim com a minha esposa de uma cidade ontem, nós passamos lá 2 dias, numa cidade agradável, no meio da vegetação. Quantos conhecem Buriti? Poucos. Buriti fica ali depois de Chapadinha, aí vem Mata Roma, aí depois vem Palestina, aí você entra para a direita
e você entra assim no meio daquelas fazendas de soja, a coisa mais linda, e depois você entra no meio de uma vegetação de palmeiras, de buriti, e aí você desce uma pequena serra e fica lá naquela cidade, uma cidade que está fazendo frio, e tão aconchegante, mas não tem um restaurante, você não tem uma padaria com novidade. Nós paramos em Mata Roma, e naquela região já tem muitos gaúchos, fazendeiros, e nós paramos numa lanchonete de gaúchos. Nós experimentamos coisas deliciosas. A minha esposa no outro dia disse: amor, vamos voltar 60 quilômetros para a gente comer só aquele negócio lá. Sabe, quando você entende que algumas coisas mudaram, se você ficar num lugar que não muda, você vai achar estranho a mudança. Mas se você vem de um lugar que muda, você vai achar estranho um lugar que não muda. E nós procuramos uma padaria ali na cidade todinha para comer alguma coisa diferente. Só tinha bomba com queijo e presunto. Aí a gente fica pensando, se eu trouxesse umas novidades de Bacabal para cá, eu ia ganhar muito dinheiro. Sim ou não? Isso é atualizar suas habilidades. Isso serve para qualquer profissão, professor, médico, advogado, pastor, líderes. Você precisa atualizar suas habilidades. É tempo de crescer. Precisa atualizar os ambientes que você frequenta. Tem lugares que não é mais para você frequentar. Se você está decidindo frequentar uma igreja, se você está decidindo ser cristão, para de ir para a balada, para de ir para a festa e tirar foto lá. Sábado, aí domingo você vem e tira foto na igreja. O que as pessoas vão dizer de você? Nossa, que vida santa. Não vai dizer isso. A Bíblia diz que ou você é quente ou você é frio, porque se você for morno, o Senhor vai te vomitar. É assim que é o termo. Não existe meio termo. Ou você serve ao Senhor ou serve a outro. Sabe, queridos, a igreja é um lugar aberto, todo mundo pode vir frequentar, e sejam sempre bem-vindos. Às vezes as pessoas dizem: pastor, essa pessoa aqui que está nessa festa, frequenta a sua igreja? Eu digo: frequenta, tem um bocado de gente que frequenta que eu nem conheço. Mas é porque, gente, é tão fácil, numa cidade como Bacabal, identificar você. Então você precisa definir a sua identidade. Você precisa atualizar os seus ambientes, você precisa atualizar suas mesas, você precisa entender com quem você vai sentar, negociar, conversar, aprender. Você precisa atualizar as suas lutas. Tem gente que está lutando a mesma luta há tantos anos, é uma luta que já era para você ter vencido, e ainda continua nessa luta. Você não vai crescer lutando as mesmas lutas sempre. Você precisa atualizar suas declarações proféticas. Tem palavras sobre a sua vida que tem que se cumprir, e só vai se cumprir quando você crescer. Deus liberou palavras sobre sua vida. Ah, pastor, eu tenho uma promessa sobre a minha vida. É mesmo? Um dia um homem de Deus falou que eu ia ser pregador. Você lê a Bíblia? Não, não vai ser. Ah, pastor, sabe, um dia uma mulher orou por mim e disse que eu vou escrever um livro. Você lê e escreve? Não, não vai escrever. Existe uma palavra, Isaías 9:8 diz assim: a palavra foi lançada sobre Jacó, mas ela se cumpriu em Israel. Jacó e Israel, humanamente falando, era a mesma pessoa, mas no mundo espiritual eram estaturas de crescimento diferentes. Jacó significava enganador, usurpador. Foi uma fase da vida desse homem que ele viveu enganando todo mundo. Mas depois que ele teve uma experiência com Deus no Val de Jaboque, Deus disse assim: Jacó, a partir de hoje o teu nome será Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e os homens e prevalecestes. Há uma palavra sobre você, mas se você for Jacó, ela não vai se cumprir,
porque ela só se cumpre em Israel. Sabe, é importante a gente entender isso, porque a perspectiva errada vai comprometer o teu destino. A perspectiva errada tirou aquele povo da terra prometida. A perspectiva errada vai tirar você da empresa que Deus te autorizou para abrir. A perspectiva errada vai tirar você do ministério que Deus autorizou para você ter. A perspectiva errada vai atrasar a sua vida. Sabe qual é a perspectiva errada? É a seguinte: eu, as dificuldades e Deus. Essa é a perspectiva errada. E qual é a perspectiva certa, pastor Wilton? Eu, Deus e as dificuldades. Porque Deus é por mim, é por ti, é por nós. Essa é a perspectiva errada. Era isso que Caleb e Josué estavam dizendo. Não, nós somos fortes, nós temos um Deus invencível, nós vamos partir para cima. Aí todo mundo, como vocês estão em silêncio? Isso vai acontecer na sua vida, isso vai acontecer na minha vida. Quando eu decidi que nós iríamos comprar esse terreno, teve muita gente que olhou para mim e foi para o lado do outro relatório. Porque esse lugar não era pronto, porque esse lugar não tinha beleza, nós não tínhamos dinheiro, mas eu estava me movendo pela promessa. Eu disse para minha esposa, é lá, minha filha, Deus falou que é lá. Ela dizia assim, depois de alguns dias, Deus continuou falando que é lá? Eu dizia, é lá sim. Quando nós terminamos de construir isso aqui, ainda estava sem reboco, sem piso, só no cimento. Aí havia uma lama ali na frente que a gente colocava uma tábua que as pessoas tinham que atravessar, tipo aquelas pranchas de pirata. Aí você tinha que passar para entrar aqui. Quando eu disse, nós vamos lá para dentro, porque lá dentro Deus vai fazer um grande milagre. As pessoas diziam, nós estávamos lá no centro, perto daquela antiga agência do Banco do Brasil, que era nova, virou antiga, que não é mais. Eu disse, nós vamos lá para dentro. Não, pastor, não vamos para lá não, nós vamos perder algumas pessoas, elas vão embora, é muito longe. Eu disse, não, Deus está mandando a gente ir para lá, você tem que ser firme. Sabe quantas pessoas deixaram de vir para cá, depois que a gente veio para cá? Uma pessoa, e ela ainda me procurou, pastor, eu moro lá perto do Leda, o senhor me abençoa para me ficar numa igreja lá perto? Está abençoada, minha irmã, pode ficar lá, não tem problema nenhum. Uma pessoa, e olha o tanto de gente que está aqui. Sabe, se você andar pelas circunstâncias, você não vai ver a promessa se cumprir. Sabe, gente, é fácil a gente falar, difícil é na hora da decisão. Problemas não são coisas a temer, são oportunidades a abraçar. Sabe, eu estava viajando esses dias e escutando uma mensagem, e eu ouvi um pregador dizendo algo que me chamou a atenção. Você precisa demitir 2 pessoas da sua vida. Demitir, mandar embora. Tchau, bênção. A primeira pessoa que você precisa demitir da sua vida é o crítico. É a mania de ficar criticando os outros, o que os outros decidem, o que os outros fazem, que você não tem coragem de fazer. É muito fácil avaliar o trabalho dos outros, mas para mim, um crítico, e eu gosto de críticos, mas para mim, um crítico, ele é genuíno, ele é legítimo, quando ele é um crítico que fez mais do que eu, aí ele pode me criticar. Porque se ele fez mais do que eu, ele conhece mais do que eu, ele tem mais resultados do que eu, então ele pode dizer realmente o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Agora, aquele crítico que não faz nada, que não constrói nada, que só fica avaliando a obra dos outros, esse crítico pode estar morando dentro de você. Se você costuma fazer isso, o pastor pintou a parede de cinza, devia ter pintado de amarelo. O pastor botou um telão, não precisava esse exagero. Meu irmão, vá fazer aquilo que Deus pediu para você fazer.
ao invés de ficar avaliando o trabalho dos outros. O irmão abriu uma empresa, meu Deus do céu, vai falir rapidinho. O jovem quer fazer um curso tal, não tem capacidade. Gente, eu gosto de motivar pessoas a sonhos. Eu faço isso com os meus filhos. Eu pergunto, você quer o quê? Pai, eu quero isso. Pois vamos junto. Eu saí daqui final de semana passada com meu filho, viajei 440 quilômetros para Imperatriz, para levá-lo para uma competição, porque é um sonho dele, e eu quero ver se verdadeiramente é um sonho dele. E eu faço isso com tantas pessoas aqui, porque eu acredito no sonho das pessoas, quando eu vejo que é sonho. Mas tem gente que não sabe incentivar ninguém, é um crítico, manda esse crítico embora da sua vida. A segunda pessoa que você tem que demitir é o advogado de defesa que está dentro de você, que fica só defendendo você e acusando os outros. Não, você está certo, está todo mundo errado. Tem gente que vive com advogado de defesa dentro dele, sabe? Nunca errou, nunca falhou. Sempre coloca a culpa em alguém, em alguma coisa. Eu quero dizer para você nessa noite, demita o crítico e o advogado de defesa que está dentro de você, e você vai começar a crescer. Porque você vai sair do vitimismo e das comparações. Você vai viver o projeto que Deus fez para você. Como é bom viver o projeto que Deus fez para nós. Ah, querido, não está nem aí para crítica, não está nem aí. Se vão, sabe, Caleb e Josué decidiram viver o projeto da terra prometida. Eles não estavam nem aí com os 2.999.000, não sei quantas pessoas que não queriam. Porque eles estavam decididos a viver o projeto. Eu costumo dizer isso para as pessoas aqui. Meu maior medo não é pessoas que chegam perto ou se afastam de mim. Meu maior medo é sair de perto de Deus. Porque de fato, se eu não estiver em Deus, eu posso estar cercado de uma multidão que não vai valer a pena. O seu parâmetro precisa ser Deus. Abrace as suas limitações e cresça, queridos. E cresça. Porque há situações que Deus vai usar as suas falhas, as suas limitações para você crescer. Eu quero te dizer duas coisas nessa noite. A primeira, abrace as suas limitações. Sabe, Atos 3:6, Pedro estava entrando na porta do templo e ele viu um homem paralítico. Esse homem chegou para ele e disse assim: me dá uma esmola aí. Sabe o que Pedro disse para ele? Olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta daí e anda. Há situações em que você vai estar limitado, não vai ter dinheiro, não vai ter pessoas ao seu lado, mas você tem algo que pode romper e fazer um milagre. Você tem Deus na sua vida. Eu fico imaginando se Pedro tivesse dinheiro. Se ele tivesse dinheiro, ele daria o dinheiro para aquele homem e quem sabe não curaria aquele homem, porque ele acreditaria que o dinheiro já seria o suficiente para aquele homem. Mas como ele não tinha dinheiro, ele disse: eu vou dar o que eu tenho. A única coisa que eu tenho é Jesus Cristo que pode curar esse homem, então é isso que eu vou dar para ele. Abrace as suas limitações. Não tem dinheiro, mas tem Deus, mas tem sonhos, mas tem projetos, tem ousadia, tem coragem, tem paixão. Deus vai usar isso como matéria-prima e vai avançar você. Porque muitas das vezes Deus não quer que você comece com dinheiro, quer que você comece com fé. A coisa é pequena, poucas visualizações, poucos seguidores, mas está dentro do projeto de Deus. Abrace as suas limitações. Sabe, a limitação, ela mensura a tua paixão.
ela diz até onde você vai. Cuidado, cuidado, porque o relatório baseado em circunstâncias pode castrar a tua paixão. Quando você tem paixão, sendo poético, você é capaz de tocar fogo até na água. Porque a paixão, ela é imparável. Ela é imparável. Sabe, nós somos treinados para fugir do fracasso. É por isso que não crescemos. O fracasso é um componente importante na nossa jornada. Quem nunca fracassou aqui, levanta a mão. Não, eu já fracassei, estou só fazendo o sinal. Quem nunca fracassou, levante a mão. Todos nós. E eu tenho uma notícia para você: você vai continuar fracassando. Agora, quem é você depois do fracasso? O fracasso faz parte do processo que te levará ao sucesso. Fracassado não é aquele que cai. Fracassado é aquele que não se levanta. Porque todos nós vamos cair em alguma área da nossa vida. Tem gente que não arrisca com medo do fracasso. Mas às vezes o fracasso é justamente o que você precisa para se tornar mais forte, para então enfrentar o sucesso. Porque quem nunca fracassou e chegou ao sucesso, não está pronto. Não está pronto. Imagine você ganhando amanhã um prêmio na loteria, 10 milhões, se preparou para nada. Deixa eu te dar uma estatística: 98% daqueles que ganharam na loteria se tornaram mais pobres do que eram, porque não souberam o que fazer com o dinheiro. Vai lá, no Google e pega lá essa estatística para você. O pastor Tiago Brunet disse que quando você tem propósito, você tem um propósito na vida, e se você ganhar na loteria, você não vai mudar esse propósito, você vai continuar nesse propósito e vai usar o dinheiro nesse propósito. Mas quando você não se preparou para nada, esse dinheiro, vai embora. Sabe, a nossa formação tem que ser como a de Pedro. Pedro tentava, falhava, aprendia, ajustava e tentava outra vez. Esse é Pedro. É assim que deve ser a sua jornada. Tente, se falhar, aprenda, ajuste e tente de novo. Não desista. Pense em como foi o momento que você aprendeu a andar. Quantos aqui podem perguntar para suas mães, para os seus pais, começaram a andar e não caíram? Todos nós. Todos nós caímos. Mas nós fomos projetados para se levantar, continuar. É por isso que você se levantou da queda e continuou tentando andar, e hoje você anda. Da mesma forma, é a nossa jornada com Deus. Você pode cair, você pode falhar, mas se levante. Eu quero finalizar com um texto que me inspirou durante muito tempo, quando eu precisei me levantar de falhas e erros que eu cometi na minha vida. Foi 2 Samuel 12:20. Se você quiser, você pode anotar. Se puder, pode colocar aqui no telão. 2 Samuel 12:20. É o momento em que Davi está ali jejuando pelo seu filho, que está doente. E quando ele recebe a notícia que seu filho morre, olha o que acontece. Davi ficou então numa situação muito difícil. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos, trocou a roupa, depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Davi se levantou, se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Esse é o posicionamento que eu e você devemos ter depois da falha. Você sabe o que tinha acontecido com Davi? Ele tinha feito um filho com uma mulher fruto de um adultério. E aquela criança morreu.
Davi ficou muito abatido, mas depois que soube da morte da criança, ele resolveu recomeçar, se levantar. Crescer não nos isenta de falhas, de limitações, de desafios. Por isso eu quero dizer para você, não pare de crescer. Você quer um exemplo de um homem de sucesso? E aqui eu já chamo o Ministério de Louvor. Um dos maiores jogadores de basquete do mundo, Michael Jordan. Quantos conhecem Michael Jordan? Olha só o que ele disse. Eu perdi 9.000 cestas em minha carreira. Perdi 300 jogos. Por 26 vezes me confiaram o último ponto, prestes a terminar o jogo, e eu perdi. Falhei inúmeras vezes na minha vida. É por essa razão que eu consegui o sucesso. Crescer tem a ver com falhas. Crescer tem a ver com limitações. Crescer só não tem a ver com desistência. Porque os que desistem nunca irão crescer. Aquele povo desistiu da promessa, por isso ficou no deserto. Não pare de crescer. Não pare de crescer. Olhe para alguém que está do seu lado, fique de pé e diga: não pare de crescer. É tempo de crescer. Cresça e faça alguma coisa crescer. Porque quando você cresce, há uma palavra se cumprindo na sua vida, que diz que nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé. Aumenta o nível da tua fé, aumenta a estatura espiritual, cresça e amadureça. Não apenas envelheça, amadureça. É hora de viver uma versão nova na sua vida. Porque uma nova versão te trará novas experiências. Um novo layout. Sabe? Como é interessante a gente atualizar um aplicativo e ver que ele vem com um novo layout, novas cores, novos ícones, novos símbolos. Você se sente atualizado. Ei, baixa esse aplicativo aqui, vai te ajudar. Aí quando você baixa e usa, meu Deus, eu estou moderno. Sim ou não? Viva a sua versão atualizada. Atualize suas leituras, seus relacionamentos, suas mesas, seus ambientes, suas lutas, suas declarações proféticas. Viva o hoje de Deus para você. Porque senão você vai envelhecer e as pessoas vão te encontrar e vão dizer assim: nossa, você envelheceu. Mas quando você vive a sua versão atual, as pessoas vão te encontrar e vão dizer: nossa, você está melhor. Eu pesava 14 quilos a mais. E eu encontro algumas pessoas hoje, e elas dizem para mim: cara, tu está melhor. Você melhorou. Como é bom ouvir isso. Em outras palavras, essa pessoa está dizendo: você está se cuidando. Você está crescendo. Isso não tem a ver com idade. Tem a ver com mentalidade. Porque quando você abrir a sua boca, as pessoas vão dizer: de onde veio tudo isso? De onde vem essa sabedoria? Não sei se você já assistiu um vídeo do Instagram de um cara que vai se encontrar com um empresário e ele não conhece o empresário. E no restaurante que ele marca, ele encontra um amigo dele, lá da escola. O pior aluno da sala.
Aí ele começa a conversar com aquele colega, ainda sobre o passado daquele colega. Tu te lembra que tu era burro que só? Não sabia de nada. Eu tirava as melhores notas. Quantos já assistiram isso aqui? Cara, tu era a vergonha da turma. Era mesmo, né, cara? Eu era a vergonha da turma. Mas, cara, o que você está fazendo aqui? Cara, eu vim aqui fazer uma entrevista com uma pessoa. Uma entrevista de emprego. O quê? O que tu anda fazendo? Eu sou dono de uma grande empresa. Era justamente a pessoa que ia entrevistar aquele inteligente. Surpreenda as pessoas com a sua melhor versão, com uma nova linguagem de fé, com uma nova maneira de se vestir. Vista-se bem, dá um trato aí no cabelo, bota uma versão de óculos mais moderna, muda o visual. Você sabe o que eu estou falando. Quando você sair de casa, as pessoas vão dizer: uau, o que foi que aconteceu? Você vai dizer: eu estou vivendo a minha melhor versão. Aleluia! A melhor versão. E se prepare, porque daqui a algum tempo eu vou ficar melhor. Porque em Cristo nós andamos em novidade de vida. Para de andar de qualquer jeito, porque isso testemunha sobre Jesus. Aleluia! Ande perfumado, ande penteado, ande arrumado e testemunhe de Jesus, porque limpeza expõe beleza. Quando o Senhor limpar teu coração, você vai ser uma pessoa melhor. Não vai querer andar fedendo a bebida, a cigarro, não vai querer andar sujo. Oh, é tempo de crescer.